Hello, Crystal Ponies, aqui é a Laura Emeli Pelial. Então, Discordia, o nosso Draconecos favorito. O Discordia dispensa apresentações, até porque um dos meus vídeos mais recentes foi sobre ele, e também porque ele é um dos personagens mais importantes para a história da série, sendo o antagonista mais popular entre os fãs e um dos personagens mais poderosos. Mas agora, deixa eu te perguntar, você sabe de onde vem todo esse poder? Ou melhor, você sabe de onde o próprio Discordia veio? Não é uma pergunta retórica. Você sabe de onde esse bicho veio? Pois durante os mais de 10 anos em que o desenho esteve no ar, nunca foi explicado para a gente a origem do Discordia. E eu percebi que quando eu fiz aquele vídeo sobre a história do Discordia, vocês ficaram bem decepcionados pelo fato de eu não ter me aprofundado nesse assunto da origem dele. Mas isso não foi 100% culpa minha, já que para fazer aquele vídeo eu me baseei na série, nos quadrinhos, coisas oficiais em geral. E em nenhum desses dois conta qual é a origem do Discordia. Ou seja, não tem nenhuma mídia oficial de My Little Pony que explique uma história verdadeira pro Discordia. Então esse vídeo tecnicamente é uma parte 2 daquele outro vídeo. Pois hoje vamos nos aprofundar em uma teoria que tenta explicar a origem do nosso Draconecos Discordia. Só lembrando que essa teoria foi criada pelos fãs gringos e eu achei a teoria boa, mas bem fraquinha. Então eu quis elaborar um pouco mais alguns pontos nela, e adicionei os meus próprios detalhes. Então tá, durante o tempo em que o Discordia estava fingindo ser o Grogar, ele conta a história de como o Grogar foi derrotado, revelando que o Grogar foi o primeiro governante de Equestria, e ele era conhecido por criar monstros horríveis, e tacava o terror por Equestria. Tanto que tem uma outra teoria dentro dessa teoria, afirmando que criaturas como o abelhurso ou aquele cachorro de 3 cabeças possam ter sido criados por ele. Daí uma pônei chamada Gusty conseguiu roubar o seu sino, onde continha todo o seu poder. Mas então, lembra que eu mencionei que era o Discordia disfarçado de Grogar? Então, alguns fãs acabaram reparando que o Discordia sabia até demais sobre o Grogar, ao ponto dele conseguir imitar os trejeitos dele, o jeito de falar, saber toda a história dele, sendo que em outro episódio da 7ª temporada, a história de como o Grogar foi derrotado é contado pelo ponto de vista da Gusty, não do Grogar. Então o Discordia sabe bastante sobre o Grogar. Então temos 3 opções para justificar isso. Primeiro, o Discordia conhecia o Grogar pessoalmente. Segundo, ele era um fã do Grogar mesmo não tendo conhecido ele. E o terceiro, que é a teoria desse vídeo, o Discordia foi criado pelo Grogar. Mas não criar no sentido de tipo, achei esse bebê feio pra caramba aqui abandonado, vou criar ele. Não. Criar no sentido de que o Discordia foi uma criação dele, tipo, o Grogar criou o Discordia do zero, sabe? E se o Grogar tivesse criado o Discordia para ele substituí-lo? Pois como eu mencionei, teve um período onde o Grogar estava dominando Equestria, e como o reinado dele era péssimo e ninguém gostava, é muito provável que ele já previa que alguém iria tentar roubar o sino dele. Então uma das suas criações foi o Discordia, na qual ele depositou parte do seu poder na sua criação, para que assim ele pudesse causar um caos tão grande quanto o dele. E dito e feito, o sino do Grogar foi roubado, ele sumiu, ninguém nunca mais viu ele. E como foi explicado no episódio O Retorno da Harmonia, parte 1, teve algum momento em que o Discordia conseguiu assumir o trono e começou a reinar Equestria com caos. E a teoria fica melhor ainda, pois como vemos num flashback lá naquele episódio A Princesa Twilight Sparkle da 4ª temporada, o Discordia foi derrotado pela Celestia e pela Luna. Então dá pra teorizar que, após a derrota do Discordia, a Celestia e a Luna viraram oficialmente as governadoras de Equestria, pois o Discordia era o sucessor do Grogar, o primeiro governante. E pode ter rolado um caso bem parecido com o da Twilight. Ela se tornou um unicórnio primeiro, e depois que ela passou a governar Equestria. E esse ato de derrubar o Discordia como governador foi tão grande que elas se tornaram as rainhas de Equestria. Tanto que durante a série, não tivemos mais nenhum registro de outra pessoa que tenha governado Equestria, além desses personagens que eu mencionei. Mas então, o que vocês acham dessa teoria? E sim, eu sei que tem alguns pontos aqui ou ali que não fazem muito sentido nessa teoria, mas isso é apenas uma teoria pra entreter vocês, tá bom? E se vocês quiserem, vocês podem até mesmo elaborar um pouquinho mais essa teoria. Pode parecer que não, mas eu amo ler os textões que vocês fazem. Ok, agora o assunto é sério. Tire esse lo-fi de fundo e coloque uma música tensa. Vamos falar de um assunto muito sério e um assunto muito importante. Por acaso, vocês sabiam que o nosso clube de membros agora tem 2 participantes? O My Little Pony 5 Gerações, um amigo meu aqui do YouTube, e a Sossô Roblox 91,
puder assistir esse vídeo com antecedência, pois esse é um dos benefícios que o nosso clube de membros do canal oferece. Vocês terão acesso a shorts e vídeos exclusivos e poderão assistir alguns vídeos com antecedência antes de eu postá-los. E se você quiser que eu mencione o seu nome no final do vídeo, é só você assinar o nosso Seja Membro. E foi só isso mesmo. Então eu vou ficando por aqui e tchau, até os próximos vídeos!